Um jovem de 18 anos invadiu uma creche no município de Saudade, no oeste do estado, e matou 3 crianças menores de 2 anos e 2 funcionárias. Kelly Adriane, professora de 30 anos, e Mirla Renner, agente educadora de 20 anos. Eram 10 da manhã quando o Fabiano Kippermay, de 18 anos, chegou de bicicleta e invadiu a creche municipal armado com uma faca e uma adaga, uma espécie de espada com lâmina mais curta. A primeira pessoa que ele atacou foi a professora Kelly Adriane Aniszewski. Mesmo ferida, a professora correu para uma sala onde estavam 4 crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos. O homem chegou até a sala e continuou os ataques, matando a professora Kelly e 3 crianças. Sara, de 1 ano e 7 meses, Anabela, de 1 ano e 8 meses, e Murilo, de 1 ano e 9 meses. O autor de 18 anos, ele golpeou o próprio corpo com um facão, a arma que também foi usada nesse crime. Eu estava dentro de casa, eu escutei gritos de pedido de socorro, eram muito fortes. Então eu saí para fora, daí eu vi as meninas, minhas colegas, pedindo socorro e ligar para a polícia. Eu consegui ligar para a polícia, mas quase não pude falar nada, só pedi socorro. E então as meninas começaram a trazer os feridos para fora. E eu consegui levar um menino para o hospital, mas ele estava bem ferido. Então é muita tristeza, não tenho nem palavras, porque eu perdi colegas. Já decretamos luta oficial, cancelamos todas as aulas desta semana. Colocamos todas as nossas equipes da saúde, psicólogos também, que já estão acompanhando as famílias. É um momento muito difícil, né? Então, também tenho um filho pequeno, começa a passar o filho na cabeça da gente. Pois é, amigos, é mais uma tragédia, né, que acontece em nosso país, em meio a um cenário de tragédia que nós já estamos vivendo com essa pandemia, né, e uma tragédia dessa vez envolvendo crianças, 3 crianças, né, na tenra idade, bebês, um jovem desorientado, totalmente desorientado, e 2 mulheres, uma professora e um agente educacional, né? É muito difícil a gente comentar esse tipo de assunto, né? E como vocês já me conhecem, eu sempre comento, eu sempre faço uma abordagem mais no lado teológico, na situação onde está Deus, né? A situação em que eu sempre pergunto onde realmente está esse Deus, né? Que a maioria das pessoas aqui no nosso país acreditam, né? Que ele é um agente de proteção, né? Que ele oferece proteção às pessoas, né? Mais uma vez eu venho perguntar aqui, né? Onde está Deus, né? Cadê o Deus de vocês, cristãos, né? Que é a religião majoritária aqui em nosso país, né? E mais uma vez eu mesmo respondo, né? Onde ele estava? Ele estava lá. Ele estava lá mais uma vez assistindo a toda esse banho de sangue, essa barbárie, né? Porque se trata de um ser onipresente, um ser que está em todo lugar, em todo canto, né, ao mesmo tempo. Então, obviamente, Deus estava lá assistindo a tudo mais uma vez de braços cruzados. Só que dessa vez eu quero também refletir um pouco sobre o assassino, né, o que levou, a motivação, e por que Deus também não fez nada, né? Era um jovem de 18 anos, como a matéria bem mostrou aí para nós, né? Em que outras reportagens demonstram que ele estava sofrendo, era um jovem muito calado, né? Muito na sua, de uma personalidade muito estranha, e que foi revelado em outras reportagens que ele estava sofrendo bullying e com isso tinha até se afastado da escola. Não estava mais estudando. Pelo que a gente nota ali, né, naquela tragédia, no cenário daquele crime, o jovem chegou de repente, invadiu a escola, armado de uma faca, né, e uma adaga, e aí saiu matando as crianças, né, que ele via pela frente. Quando a gente vê um cenário desse, a gente imagina que esse jovem ele deve ter planejado essa situação, né?
por algum motivo que só ele sabe, né, ele deve ter planejado essa situação. Então é isso que vem o primeiro questionamento, né, teológico, né? Durante este planejamento, né, onde é que estava Deus também? Deus não fazia parte das horas e dos dias em que esse rapaz estava planejando esse assassinato, né, essa tragédia. E por que Deus também, mais uma vez, não fez nada, sabendo de todos os planos macabros desse jovem, né? Deus não orientou alguém, né, ou alertou alguém, né? A gente vê tantas pessoas nas igrejas que recebem profecias, né, que dizem que Deus fala com elas, né? Mais uma vez, Deus não orientou nenhuma dessas pessoas, não incomodou uma dessas pessoas, né? E ela se apresentar a essa escola e advertir as professoras de que alguma coisa pudesse acontecer naqueles dias, né? Ou então de forma clara mesmo, olha, eu recebi uma mensagem de Deus, né, muito forte, de que a escola ia ser atacada por um jovem transtornado e causar aqui uma tragédia. Deus sabia como fazer isso, afinal de contas ele é todo poderoso, né? Ele tinha meios de como evitar essa tragédia. Aí também a gente podia analisar que alguém podia dizer assim, que isso foi uma ação mais uma vez, do diabo, né? Esse jovem deveria estar possuído por este ser poderoso também, maléfico, né? E ter cometido este assassinato, né? Este genocídio, vamos dizer assim. Mas aí eu pergunto também, mais uma vez, isso incorre na omissão de Deus, né? Porque só quem pode com o diabo, na minha visão, né, com este ser, seria Deus também, né? Se este rapaz estava possuído por essa entidade maléfica, né, só Deus também sabia, né? Porque o tal mundo espiritual, nós não fazemos parte, nós não temos como detectá-lo, ninguém nunca detectou esse tal mundo espiritual, o qual os religiosos dizem que existe, né? Apenas essas forças do bem e do mal, Deus e o diabo, é quem fazem parte dela, né? E só eles é quem podem combater um ao outro. Nós não temos como interferir. Então, na minha visão, apenas Deus também poderia ter interferido e intervido nesta ação do diabo, né? Que é o seu adversário, que ele mesmo criou. Então, mais uma vez, Deus, na minha visão, ele foi cúmplice dessa situação, né? Porque ele permite que o diabo se aposse do corpo deste jovem, embora vocês vão dizer que se o diabo tomou posse desse jovem foi porque ele procurou. Tudo bem, vamos aceitar essa hipótese de que foi o jovem quem procurou. Eu acredito que ninguém procura diabo, né? Ninguém procura alguma coisa que faça mal a si mesmo. Mas assim, mesmo diante desse cenário, né, o diabo tomou posse, né, se apossou de uma pessoa que supostamente o procurou, né, para fazer mal a pessoas que nem têm noção da existência deste ser, né? Crianças, né, totalmente inocentes, vulneráveis, indefesas, foram atingidas, né, tiveram suas vidas ceifadas por um jovem que estava possuído por um ser altamente poderoso e que nós somos incapazes de combatê-lo, né? Apenas Deus é quem o criou, né, que teria condições de ter combatido, ter expulsado este ser, né, mediante a sapiência desse plano maléfico dele de ceifar a vida dessas pobres crianças, né, e dessa professora e sua auxiliar, né? Somente Deus sabia de tudo isso, né, deste plano do seu adversário, né, e ele também não fez, ele preferiu ficar quieto, né, mais uma vez, de braços cruzados, assistindo a tudo se consumar, né? E aí eu pergunto, que objetivo macabro seria esse, né? Que muitos também vão dizer que Deus tem planos que nós não conhecemos. Se ele age dessa forma é porque nós não sabemos os seus planos, né? Mas a gente fica tentando imaginar que planos são esses, né? Que
que ele ignora totalmente, né, a dor, né? Quando eu falo dor, é em dor física, né? Eu imagino o tanto de dor que essas crianças sentiram, né, antes de ter suas vidas ceifadas, né? O sofrimento agonizante que nós sabemos, né, que nós pelo menos imaginamos o que é decorrente de uma facada em nosso corpo, né? Imagine de várias facadas, né? Quanto sofrimento, quanta dor essas pessoas passaram, sentiram, né, até terem suas vidas ceifadas, como eu já falei, né, e que parece que isso é totalmente insensível a esse Deus, né, a esse protetor que tem supostamente planos melhores, né, e teria toda uma explicação, né, para toda essa tragédia a qual nós não sabemos, né, que é isso que os religiosos recorrem. A única alternativa deles é levar a explicação para o campo do mistério, né, em dizer que tudo isso faz parte do plano de Deus, né, que nós não temos acesso porque somos limitados, né, mas que no final esse plano acabaria em algo melhor para aquelas vidas. Outra explicação que nós poderíamos ter para esta situação é de que este jovem estava passando por severos transtornos mentais, né? Se tratava de um jovem perturbado, né, que surtou mediante uma situação talvez de psicótico, ele teve um surto psicótico, né, e ele talvez fosse uma pessoa psicopata, que nós consideramos um psicopata. Aí também, né, mais uma vez, é muito parecido com a situação da possessão, né, porque, mais uma vez, não depende dele. Se ele é um psicopata, né, ele também não pediu para ser um psicopata, né? Se ele nasceu assim ou ele se tornou assim devido à vida que ele teve, nós não conhecemos a vida desse jovem, né? Ele também não pediu para ser assim, né? E se ele agiu dessa forma, não agiu de forma responsável, né? Ele foi responsável pelos atos dele, sim a sua psicopatia, né? A sua doença mental. É tanto que as nossas leis até preservam, né, quando se detecta que a pessoa tem algum transtorno psicótico, né, e comete um crime, ela não é punida da mesma forma que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal, né? As nossas leis são mais lúcidas, né, e reserva a esta pessoa um ambiente diferenciado, né, de um ambiente normal, prisional. Então, mais uma vez também, né, a gente questiona Deus novamente, né? É o dono da situação, é o ser que está no controle de tudo, não é isso que vocês dizem, né? Então, se ele está no controle de tudo, ele, obviamente, ele sabia desse transtorno desse jovem, que este jovem estava passando, né? Sabia também que não era por culpa dele que ele estava passando por tudo isso. Afinal de contas, ninguém pede para ser um psicopata, né? Ninguém pede para nascer psicopata, né? Eu acredito que todos nós pedimos, né? Se nós pudéssemos pedir alguma coisa antes de nascer, seríamos ter uma vida normal, uma vida saudável, né? Uma vida digna, com as necessidades básicas todas preservadas, né? Que nós pudéssemos ter moradia, saúde, né? Pudéssemos ter uma boa família, né? O mínimo de problemas possíveis, né? E nenhuma tragédia possível em nossas vidas, né? Afinal de contas, quem quer tragédia em suas vidas, né? Embora que as coisas ruins que acontecem nas vidas da gente, né, servem de exemplo, né, para que nós não voltemos a repeti-las, né? Mas tem determinadas tragédias que nós não tomamos ensinamento algum, né? O que é que a gente pode tirar de lição, né, numa tragédia como essa, né? Muito embora algumas pessoas até tirem, mas será que valia a pena ceifar a vida dessas 3 crianças inocentes que tinham todo um futuro pela frente, né? E essas 2 mulheres também trabalhadoras, né, que com certeza saíram de casa cedo para tomar conta e educar essas crianças, né? Que lição nós podemos levar disso? O que é que Deus quis nos ensinar com isso, né? Porque muitos de vocês vão dizer isso, que isso foi um ensinamento divino, né, para nossas vidas, né?
Mas que ensinamentos, que preço tão alto é isso que essas crianças tiveram que pagar, né, tendo suas vidas ceifadas e essas duas mulheres também, para ensinar para outras pessoas o quê? Para quê? Para passar por tudo isso? Então, essa questão da psicopatia deste jovem, né, mais uma vez, também é muito parecida com a questão da possessão, da suposta possessão, e que alguns vão alegar também, né? O jovem não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso, nenhum domínio sobre essa psicopatia, essa doença, né? E quando ele agiu, a doença já estava completamente tomada, né? E tinha tomado completamente a sua mente, né? E o único que sabia disso e podia fazer alguma coisa, mais uma vez, era o Todo-Poderoso, né? Porque essa doença, esses planos macabros, né? Eles transitavam silenciosamente, né? Na mente deste jovem, né? Alimentados pela sua possessão ou sua doença mental. E a Bíblia diz, né, o livro sagrado diz que Deus conhece todos os nossos pensamentos, né? Tudo que está em nosso coração e em nossa mente, esse Deus conhece. Então, mais uma vez, somente Ele é quem poderia ter detido a fúria deste jovem, né? Ele sabendo, mediante de todos os seus planos, né? Tudo que se passava em sua mente, não venha me dizer que ele não teve tempo para isso, né? Deus não foi pego de surpresa, porque Deus não pode ser pego de surpresa. Ele sabia de tudo, ele teve tempo demais para agir, né? E mesmo assim não quis fazê-lo. A primeira pessoa que ele atacou foi a professora Kelly Adriane Aniszewski. Mesmo ferida, a professora correu para uma sala onde estavam 4 crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos. Veja que a professora correu para a sala onde estavam as crianças depois de ter sido atacada, né? Não sei se foi isso, mas talvez ou ela correu com medo, né, do assassino, né, para não levar mais punhaladas, ou correu até para proteger a vida dessas crianças, né? Você veja que todos nós faríamos isso, né? Todos nós em sã consciência, mesmo sem poder, porque o cara estava armado com dois instrumentos, né, duas armas brancas, né? E mesmo assim a professora corre para esta sala, não se sabe porquê, talvez na tentativa de se proteger e de proteger a vida das crianças. Enquanto que o nosso Todo-Poderoso, né, era o único que podia enfrentar naquele momento a fúria daquele jovem, né? Mais uma vez, apenas resolve assistir a tudo de braços cruzados, né? O homem chegou até a sala e continuou os ataques, matando a professora Kelly e 3 crianças. Sara, de 1 ano e 7 meses, Anabela, de 1 ano e 8 meses, e Murilo, de 1 ano e 9 meses. O autor de 18 anos, ele golpeou o próprio corpo com um facão, a arma que também foi usada nesse crime. Aí a gente vê, como eu já tinha falado, né, o jovem, se ele tentou se golpear, ele tentou tirar sua própria vida. Né? Ele mesmo se julgou ali e se sentenciou a uma pena de morte. Então, realmente, a gente percebe que este jovem também estava completamente transtornado, não se sabe o que passava, né? Era uma mente aprisionada, era uma vítima também de tudo isso que aconteceu. Se ele fez isso, essas crianças são crianças inocentes, nós sabemos, e também são crianças que parece que não tinha nenhuma relação com a vida deste jovem, né? Ele escolheu assim aleatoriamente, ninguém sabe se ele deixou alguma carta, né? Então a gente percebe que este jovem estava completamente transtornado, gente. No momento em que ele tenta tirar a sua própria vida, é porque ele não estava de acordo com o que ele fez, com o seu ato, né? Então, o único que sabia que podia também tê-lo salvado era o próprio Criador, né? O próprio Todo-Poderoso. Ele sabia de tudo, ele podia ter alertado alguém, podia ter alertado os pais desse jovem, né? As pessoas que convivem com ele,
né, a tê-lo orientado. Deus não incomoda tanta gente na Bíblia, né, rapaz? Deus endureceu, mais uma vez eu falo aqui que ele endurece o coração do faraó, né, para que ele não liberte o povo de Israel. Deus podia ter, não endurecido, mas ter orientado alguém da família deste jovem, né, a ter percebido que ele estava passando por transtornos, que eu não acredito que este jovem não tenha dado nenhum sinal para ninguém da família. Não é possível que isso tenha acontecido, né? E aí também seria muito perturbador ainda, né? A pessoa passar por um transtorno desse e não dar nenhum sinal para ninguém, nem para amigos no trabalho, né? Nem para familiares. Não é possível uma situação dessas, né? Seria uma covardia muito grande, uma doença muito covarde, né? E que, mais uma vez, por mais covarde que seja e silenciosa, né? Só quem tinha noção disso, né? Já pela doença não dá sinais, né? Para ninguém, para nenhum pobre mortal, se tem um ser humano, né? Mas com certeza o criador o suposto criador, nosso suposto criador, ele sabia sim, ele sabe de tudo isso, né? E ele podia ter alertado alguém, né? Alguém do meio de convívio deste jovem, né? Para que esta tragédia fosse evitada, né? Esse jovem fosse salvo, né? E essa tragédia fosse evitada. Eu estava dentro de casa, eu escutei gritos de pedidos de socorro, eram muito fortes. Então eu saí para fora, daí eu vi as meninas, minhas colegas, pedindo socorro e ligar para a polícia. Eu consegui ligar para a polícia, mas quase não pude falar nada, só pedi socorro. Você veja aí que esta jovem, né, ela mora, eu vi em uma outra reportagem que ela mora em frente à creche, né? E veja o que foi que ela fez. Na mesma hora que ela viu os gritos de socorro, ela tomou uma atitude, né? Ela não pôde, com certeza ela não pôde chegar lá para fazer nada, porque talvez ela não sabia do que estava acontecendo ali, né? E deve ter sentido que se aproximasse, né, teria sido mais uma vítima também. Mas veja que ela não ficou inerte, ela não ficou de braços cruzados. Ela imediatamente chamou o apoio da polícia militar. Ela imediatamente deve ter pego o seu celular e ter ligado para a polícia, né, para tentar intervir. Qualquer um de nós faria isso, gente. Quem não pudesse, se fosse comigo mesmo, tivesse uma arma, né, eu teria ido aos poucos, tentado entrar naquela creche e tentar evitar toda essa tragédia, né? Mas caso eu não tivesse uma arma, eu não soubesse do que se tratasse e eu visse os gritos de socorro, com certeza eu teria tido a mesma atitude desta jovem, né, de ligar para a polícia, pedir um socorro o mais rápido possível, né? Todos nós faríamos isso, né? Mas aquele que tinha toda a condição de ter invadido aquilo ali, né, e ter impedido que este jovem transtornado tivesse feito toda essa tragédia, mais uma vez eu digo, não fez nada, não quis fazer nada, preferiu assistir a tudo. Parece que ele gosta de ver filmes de terror, né, de tão próximo, né? Ele gosta de assistir na primeira fila, né, os filmes de terror, de barbáries como essa. Então as meninas começaram a trazer os feridos para fora e eu consegui levar um menino para o hospital, mas ele estava bem ferido. Então é muita tristeza, não tenho nem palavras, porque eu perdi colegas. Para você ver, né, Deus não fez nada, né, para impedir a tragédia e também não fez nada para trazer a vida de volta, preservar a vida destas crianças, né? Realmente ele ficou de braços cruzados o tempo todo, né? Já decretamos luta oficial, cancelamos todas as aulas desta semana. Colocamos todas as nossas equipes da saúde, psicólogos também, que já estão acompanhando as famílias. É um momento muito difícil, né? Eu também tenho um filho pequeno, começa a passar o filme na cabeça da gente. Veja aí o que o prefeito diz, né, que colocou todas as equipes de saúde para atender as famílias, né, que foram atingidas por essa tragédia, né? Mais uma vez a gente vê aqui que os únicos que podem ajudar a nós mesmos somos nós mesmos, né? Quando a gente perde quando um cristão perde algum ente querido, né, é normal que as pessoas digam que Deus conforte toda a sua família, né? Embora ele não tenha evitado, né, que a pessoa perdesse aquele ente querido,
aí chega a mensagem de que Deus conforte o coração de vocês. Mas realmente quem vai confortar, quem pode confortar também somos nós mesmos, né? Nós mesmos, através de nossas palavras, da nossa psicologia, né? Da nossa filosofia, né? É quem podemos confortar o coração das pessoas, né? E muitas vezes, quando não conseguimos, aí mais uma vez entra a ciência, né, com seus medicamentos, através de medicamentos, né, que consegue realmente acalmar a pessoa, tranquilizar a pessoa. Esse é o único meio que nós temos até agora, né, através de medicamentos científicos desenvolvidos pela ciência humana. Mais uma vez, os humanos ajudando a outros humanos. É assim que nós vivemos, embora todos os méritos depois sejam para este ser, né, superior, né, esse ser super-herói que pode tudo, mas não faz nada. Eu não poderia deixar de comentar também, e até já fiz esse comentário em um outro vídeo, são os programas de televisão, né? Os programas de televisão como programas policiais, né, e programas familiares, vamos dizer assim, né, como o programa da Atena, o programa da Sônia Abrão, né, e programas como o Melhor da Tarde também, que geralmente comentam esse tipo de assunto por um longo tempo, né, e em nenhum momento a gente vê nenhum dos apresentadores citarem o nome de Deus, né. Eu já falei isso em num outro vídeo meu, né, e eu observo sempre isso, eles não falam em nenhum momento o nome de Deus, né, apenas se restringem a comentar o fato racionalmente, né, todo o desenrolar do fato, né. Mas se uma tragédia dessa tivesse acontecido e nenhuma das vítimas tivesse sido morta, ou pelo menos uma ou outra dessas, eles com certeza eles iriam atribuir a Deus, né? E não iriam poupar o nome de Deus em seus programas. Eles iam falar o tempo todo, iriam até talvez citar os ateus, né? As pessoas que não acreditam nisso, né? Não acreditam em milagres, né? E eu tenho observado isso nesses programas, tanto os programas policiais quanto os programas de fofoca mesmo, na verdade, nesses programas que tem no período da tarde na televisão, né? Eles não falam, em nenhum momento eles se referem a Deus, na proteção divina, né, no milagre, né, de nenhuma forma. É simplesmente vergonhoso para essas pessoas, né, para esses apresentadores, né? O próprio José Luiz da Atena mesmo, ele é muito enfático quando acontece alguma tragédia dessa, né, e que a vítima ou as vítimas se saem bem, né? Ele com certeza ele atribui logo a Deus, né? E não tem dúvida nenhuma, né? E ainda desdenha das pessoas que não acreditam num Deus como ele acredita, num Deus protetor. Num momento como esse, eles ficam calados, né? Eles são omissos, né? E o nome de Deus em nenhum momento é ouvido, é pronunciado em seus programas. E o que nos resta, o que a dizer, a conclusão racional de tudo isso, agora vem aqui uma abordagem racional do que aconteceu, é que nós, mais uma vez, né, a realidade vem nos mostrar, através de mais esse tapa na cara, dessa vez foi um murro, muito sustento, talvez de um Mike Tyson, na cara da realidade, né, e um chute do Anderson Silva, bem na boca do estômago dos religiosos, né? Foi um murro, um soco bem na ponta do queixo e um chute na boca do estômago dos religiosos, mais uma vez, né? Na fé desses religiosos, para ver se muitos deles abrem a cabeça, né? E enxergam que nós não temos proteção de nada, né? Porque como é que a vida dessas crianças inocentes foram covardemente ceifadas, né? E você por aí anda dizendo, se achando que Deus está protegendo você, que você é um protegido de Deus, né? E que nada de mal vai lhe acontecer, né? Mais uma vez, eu tive que fazer este vídeo, embora seja muito parecido com outros que eu já fiz, mas eu sempre vou estar aqui fazendo
para ver se a gente abre os olhos dessas pessoas, para ver se a gente liberta essas pessoas deste casulo, desta prisão que elas foram metidas e submetidas, né? E não conseguem se libertar por conta própria, né? Uma tragédia como essa, né, deixa-nos uma lição de que é preciso cada vez mais nós investirmos em ciência, né, na pesquisa científica para descobrir o que se passava na cabeça desse jovem, né? Eu digo isso no campo da psiquiatria, da neurociência, entende? Então nós devemos investir mais na ciência, né, para que se descubra, se conheça mais esse tipo de psicopatia e com isso venha a se desenvolver novos tratamentos, novos medicamentos, né, e para com isso se evitar ou tentar se evitar tragédias futuras como essa. É só a lição que nós podemos tirar, né, embora seja, como eu disse, um preço muito alto, né, mas aí é assim que é a vida no mundo racional, né? Nós não temos um todo-poderoso, um super-herói, né, que fica em nossos ouvidos, né, soprando, né, dando dicas a gente de como resolver nossas vidas. Nós não temos isso. O que temos são nossos esforços, o nosso interesse em tentar resolver os nossos próprios problemas, né? E assim, para assim nós termos uma vida mais tranquila, né? Uma vida com mais saúde, digo também na saúde mental, né? E isso a gente vê que só o racional, uma vida racional, é quem nos leva a este fim. Muito embora os religiosos se utilizando e se beneficiando dos meios científicos, das benesses científicas, elas continuem alegando que foi o seu Deus que deu todas essas benesses, esses benefícios, depois de que todo um aparato científico, depois de tanta gente teve um trabalho para inventar e para pôr em prática, né? Eu falo isso com relação a tratamentos médicos, né? E todo esse avanço científico que torna a nossa vida mais confortável, mais saudável, né? Que nós temos até hoje, mas que não é suficiente, né? Que nós ainda precisamos de muito mais, né? E mediante toda essa tragédia que aconteceu aí com essas crianças, né? É que precisamos mais ainda investir em pesquisas científicas, né, como eu já falei, né, para que cheguemos a desenvolver novos tratamentos e novos medicamentos para combater esse tipo de doença mental, que é a única explicação, né, que nós temos para um acontecido como esse, né, o que leva um ser humano a cometer uma tragédia como essa, muito embora se alegou que ele tenha sofrido bullying na escola e a gente tem que levar em consideração, mas assim a atitude que ele tomou, eu acredito que não condiz com o bullying com o que ele vinha sofrendo, ou talvez ele não tenha tido como pedir ajuda, né, para o que ele estava sofrendo, que também é outra coisa que nós precisamos achar um meio de combater, é o tal do bullying, né, principalmente nas escolas, que acontece diariamente, né, e isso também só uma análise racional, né, só a racionalidade, o mundo racional é quem vai nos dar a cura ou o alívio para este mal chamado bullying. E no mais, meu amigo, era isso que eu tinha para dizer a vocês neste vídeo. Eu peço a todos que ainda não são inscritos no canal que se puderem, façam, né? Se inscrevam no canal, deixem aí seu comentário, apertem aquele botãozinho do like, o sininho para receber notificações de novos vídeos. Desejo a todos um forte abraço, né? E até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.